Para quem não me conhece, meu nome é Lavínia Ribeiro, sou enfermeira dermatológica. Eu ensino enfermeiras a tratar qualquer tipo de ferida em 3 meses, se tornando referência na sua região, mesmo que você esteja começando do zero. E nosso tema de hoje é como a gente vai acelerar o processo de cicatrização naquele finalzinho. Quais são as coberturas? Ó, tô cheia de cobertura hoje aqui para mostrar para vocês. Quais são as coberturas que a gente vai colocar ali no finalzinho da cicatrização e vai acelerar esse processo do final, sabe aquele finalzinho? Pronto, é esse finalzinho que a gente vai se deter hoje aqui, tá certo? Mas, ó, primeiro a gente vai precisar entender, tá, minha gente? Quando a gente fala o final da cicatrização, se esse final da cicatrização, ele tá realmente é o finalzinho da cicatrização ou se é uma ferida que, quando chegou no final da cicatrização, ela estagnou. Então, a gente vai precisar entender primeiro essas duas diferenças para poder entender a conduta, certo? E, claro, sempre olhando para o paciente como um todo, certo? Deixa eu só responder aí a Magi, acho que é Magi, né? No final da cicatrização é recomendado Dessane ou hidratante, qual é o mais indicado? Olha, vamos lá. Aí a gente deixa eu explicar, tá? Ó, o que eu vou falar aqui sobre o finalzinho da cicatrização? Aquele tecido de granulação, por exemplo, que tá assim, né? No leito da ferida, ele bem vermelhinho, bem vivo, né? Um tecido de granulação daquele vermelho vivo assim, sabe? Que a gente vê que é um tecido saudável. E que está muito nivelado com as bordas da ferida e que a gente tem, realmente já está em constante processo de evolução e está ali naquele finalzinho só. E o que mais a gente faz quando está nesse período? A gente já vem com várias coberturas, a gente tem, vamos supor que a gente tem acesso, né, a todas as coberturas. Então, a gente vem, essa ferida era cavitária, a gente preencheu essa cavidade com uma Kerlix, a gente preencheu com alginato, a gente preencheu, né, com várias coisas. E a gente ficou fazendo todos os tipos de curativos que a gente pudesse fazer, né? E aí, quando chegou aqui, nessa fase que estava toda nivelada, essa ferida, e só com tecido de granulação, aí a gente troca, né? Eu estava usando o alginato, e aí eu vou trocar. E aí troca e pega um óleo, né? Um AGE, que a gente chama muito de Dessane, né, por conta da marca, uma das marcas mais consolidadas, assim, digamos assim, no mercado, mas existem várias marcas de óleos, né, de AGE, e aí a Dessane é uma marca que tem óleo, que tem hidrogel, que tem hidratante, né, e aí a gente chama mais ou menos assim pela marca, mas é o AGE, certo? E aí a gente coloca lá o óleo para poder finalizar essa cicatrização. Não é que não vai funcionar, tá, minha gente? Vai funcionar sim. Quantas vezes eu já fechei feridas com AGE na minha vida, né? Até desde o começo da cicatrização até o final, tá? E esse finalzinho a gente coloca muito óleo mesmo e vai trocando todos os dias, porque assim, não tem mais o que fazer, não tem infecção, tá tudo certo, é um tecido bom para poder colocar o óleo, né? E a gente vai fazendo isso. Mas a gente tem outras opções no mercado de coberturas que a gente pode colocar e melhorar aquele processo que eu disse a vocês ontem aqui. Quem estava na live de ontem, eu falei sobre a cicatrização não perturbada, né? E aí, sem perturbação. Então, essa cicatrização sem perturbação é o que mais vai favorecer esse processo de cicatrização acelerado. E isso é com todos os tipos de ferida, não só com a ferida cirúrgica, que foi o tema da live de ontem, tá? Mas é com todos os tipos de ferida. Então, se eu tenho uma ferida dessa e eu tô colocando o óleo tem que trocar todos os dias, e tô trocando esse curativo todos os dias, eu não estou, né, fazendo aquele princípio básico de cicatrização sem perturbação, certo? Aí esse já é um ponto. Então, eu tenho várias outras coberturas no mercado que eu consigo colocar e tirar somente depois de 7 dias, nesse finalzinho da cicatrização, e aí eu consigo uma aceleração nesse processo de cicatrização muito maior e uma redução do risco de infecção já no finalzinho dessa cicatrização, sabe? Eu vou mostrar para vocês algumas coberturas aqui para poder vocês entenderem como cada uma vai agir aqui no leito de uma ferida dessa.
Só que antes eu quero que vocês entendam qual é a diferença, por exemplo, de uma ferida dessa, que está com a granulação, está com o tecido aqui bem vivo, no finalzinho dessa cicatrização, está tudo bem, para uma ferida que estagnou. E qual é a diferença? Lavínia, eu estou aqui com essa ferida agora, né? Aí vocês me mandam foto. Estou com essa ferida que está aqui, está com tecido de granulação, está vivo, mas olha, não tem jeito, faz tempo que está desse jeito e eu já coloquei de tudo e não avança mais a cicatrização. Ela está aqui com 1 centímetro de diâmetro, ela está aqui com 2 centímetros de diâmetro e não cicatriza. Não cicatriza, não sai mais do lugar, ela não fechou de jeito nenhum. E aí, qual é a diferença? Essa ferida, especificamente, tem alguma coisa que está impedindo ali o processo de cicatrização. Então, é uma ferida que está estagnada. É muito diferente, tá? Porque essa daqui eu tô colocando a GA e não tá funcionando. Aí eu vou e troco, boto uma espuma de poliuretano aqui para poder acelerar essa cicatrização e mesmo assim não tá adiantando. O que que tá acontecendo com essa ferida? O que a gente tem que fazer, né, nesse paciente? A gente vai precisar, minha gente, olhar o paciente, né? E isso é o que eu mais bato na tecla aqui para vocês e lá dentro do método Trilha também com os meus alunos. Olhar o paciente. Quando a gente pega uma ferida dessa, né, que está estagnada, que eu já botei várias coberturas e não adiantou, o que é que eu estou fazendo com esse paciente? Eu estou avaliando esse paciente, eu estou tratando esse paciente, ou eu só estou trocando coberturas? Ou só estou trocando curativo, tá? Esse é um ponto para vocês pensarem. E é um ponto que vocês têm muita oportunidade aí de serem diferenciados, tá? Por quê? Porque quando a gente olha o paciente e entende quais são os fatores, o que está impedindo ali a cicatrização desse paciente, no finalzinho dessa cicatrização, a gente vai ter muito mais resultados do que muitos outros enfermeiros que não olham dessa forma, que só fazem trocar curativos. Então, o quanto que eu vou dar até de devolver a vida do paciente aí por causa de uma besteira no finalzinho ali da cicatrização? Então, a gente precisa avaliar o paciente. Primeiro, a gente vai olhar o paciente, né? O paciente, ele tem que comorbidades, o que pode estar impedindo essa cicatrização ali? Quanto tempo essa ferida está estagnada neste mesmo ponto com esses 2 centímetros? Já tem mais de mês? Gente, o biofilme se forma em 72 horas, fica maduro em 72 horas, ele vai se formando em 24 horas e ele pode ficar maduro em 72 horas. Então, mesmo que não tenha tanto tempo ali que essa ferida está estagnada, a gente já pode ter formação de biofilme ali que esteja impedindo esse processo de cicatrização, esteja fazendo com que essa ferida fique estagnada. Mas quais são os outros, né? A gente precisa descartar tudo. Quais são as outras coisas que a gente pode encontrar na ferida que podem fazer estagnação de ferida? Hiperqueratose, por exemplo, de bordas, hipergranulação de leito de ferida, tá? Então, duas coisas importantíssimas que podem estar acontecendo ali: hipergranulação e hiperqueratose. Descartou essas duas, descartou qualquer outro fator que esteja impedindo essa cicatrização, parte para o biofilme, porque o biofilme é invisível, tá? O que a gente vê na ferida? A gente vê uma camada, que é a matriz extrapolimérica, que as bactérias que estão lá no biofilme, elas formam. E a gente pode ver aquele amarelinho ali no meio da ferida, a gente pode ver aquele fosco, aquele brilhante, aquela capinha ali por cima do tecido de granulação, que fica um fundinho do tecido de granulação, que dá para diferenciar isso do tecido do esfacelo, sim, tá? Aí, quando a gente olha para a ferida, ela está com granulação. Ela não está desse jeito, com essa parte toda, com esse fundinho amarelo, nada disso. Mas ela não tem hipergranulação e ela não tem nenhuma hiperqueratose. Então, se ela não tem hipergranulação, não tem hiperqueratose, você já avaliou o paciente como um todo. Ele não tem nenhuma insuficiência renal, ele não tem nenhum sinal que está ali impedindo a cicatrização dele, a glicemia dele está normal, todos os exames dele laboratoriais estão todos normais, ele não tem anemia, tá? Tá tudo bem com o paciente. E o que pode estar ali impedindo essa cicatrização? Por que essa ferida estagnou?
Um biofilme. Então, tem que entrar com protocolo de higienização para biofilme. Esse é o ponto. Então, independente do tempo, até 72 horas o biofilme pode se formar. Então, independente do tempo, a ferida está estagnada, o consenso diz, ferida estagnada, a gente precisa já lidar com essa ferida como se tivesse biofilme. Por quê? Porque nem em todo lugar a gente vai conseguir fazer uma cultura específica que a gente vai conseguir achar o biofilme ali no leito da ferida. E muitas vezes já culturas falso-negativas, porque a gente precisa fazer uma microscopia para poder identificar realmente o biofilme, e nem todo lugar vai ter, muito pelo contrário. A maioria dos lugares não tem, tá? Não tem como a gente fazer um diagnóstico do biofilme em si. E a gente não enxerga também. Então, se a gente não está enxergando, se a ferida. Então, o que é que o consenso diz? O princípio maior. Se a ferida está estagnada, e é uma ferida, ela já é considerada uma ferida de difícil cicatrização, porque está estagnada e você já descartou todas as outras coisas que podem estar impedindo ali o processo de cicatrização desse paciente. Então, se eu já descartei tudo, eu vou lá agora e eu vou entender que essa ferida já é vou tratar essa ferida como uma ferida de difícil cicatrização, certo? Então, esse é um ponto. Se a ferida é de difícil cicatrização, eu vou avaliar o paciente. Percebam que vocês precisam avaliar o paciente, que não é só chegar, a ferida está lá com tecido de granulação ao vivo, me diga aí, Lavine, quais são as coberturas que eu posso utilizar para acelerar esse finalzinho da cicatrização, que é o nosso tema da live de hoje? A gente precisa, por isso que eu digo a vocês, já desde o começo, a gente precisa construir a história do paciente, construir essa avaliação do próprio paciente, certo? Então, aqui eu estou tentando fazer com que vocês raciocinem, né, clinicamente, que nem toda ferida que está lá no finalzinho da cicatrização com a granulação, ela vai ser uma ferida que está muito bem, obrigada, tá? A gente vai precisar entender se essa ferida não está lá no processo de um biofilme ali que a gente não está conseguindo enxergar, se essa ferida não é uma ferida de difícil cicatrização. Ok, diagnostiquei, foi uma ferida de difícil cicatrização. Eu vou começar com o protocolo de higienização para biofilme. Ok, entendi. Agora não, Lavínia, não, ela está evoluindo bem, ela já está em constante contração de bordas, ela está diminuindo esse tamanho, né, dessa ferida, está tudo ok. Então, vamos lá. Agora a gente vai entender quais são as coberturas que eu posso utilizar para acelerar. Por quê? Porque a ferida está indo bem, está tudo normal. Eu não tenho nada que está impedindo ali a cicatrização dela, não tem nenhum fator que está impedindo a cicatrização. Então, eu não posso considerar uma ferida de difícil cicatrização, nem uma ferida crônica, mas ali, né, ela não está estagnada, ela está no final do processo de cicatrização e eu posso substituir ali o famoso AGE por outras coberturas que eu vou acelerar mais esse processo de cicatrização